Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao ciclo de webinars da Essência do Ambiente. Antes de iniciarmos propriamente a sessão, gostaria de expressar o nosso agradecimento a todos aqueles que dão vida a este ciclo de webinars. Permitam-me apenas fazer uma pequena contextualização para os nossos participantes. O nosso ciclo de webinars integra uma série de eventos técnicos com o intuito de promover a reflexão sobre temas da sustentabilidade, nomeadamente com impacto direto na vida das empresas e das instituições, e contam com a participação de especialistas do setor, parceiros da Essência do Ambiente, que compõem a rede de profissionais que dão apoio aos nossos projetos e serviços. Para garantirmos o fluxo da ação, peço só que desliguem os microfones e ativem as câmaras, por favor. O webinar decorrerá durante cerca de 30 minutos, vamos tentar cumprir o tempo. O webinar será gravado e posteriormente disponibilizado a todos os inscritos. No final da sessão, vamos então guardar um momento para responder algumas questões que durante o webinar podem ir colocando aqui no chat e depois no final regressaremos às questões. A sessão de hoje conta com a presença de José António Lopes, CEO da Ad Quadratum Arquitetos, que está connosco para refletirmos sobre projetos de arquitetura assentes em padrões de sustentabilidade, nomeadamente sobre os desafios e a importância de desenvolvermos estes projetos rumo a uma transição ecológica. Sem mais demoras, passo a palavra ao nosso convidado, a quem agradecemos desde já a disponibilidade. Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite. Boa tarde a todas e a todos. Vou fazer, de facto, a vosso pedido, uma breve, reflexão sobre estas temáticas. Esta reflexão decorre, de um sumário de uma panóplia de temas que, como todos percebem, é muito vasta e é muito complexa. E, portanto, necessariamente vamos ficar aquém de abordar estas temáticas de uma forma profunda e suficientemente detalhada para se atingir um nível de, digamos, de comunicação que o estado da arte, digamos assim, que o conhecimento científico, de facto, já atinge. Mas, contudo, tendo em conta que a abrangência do tema e a necessidade de fazer tocar grande parte dos pontos-chave, vou necessariamente percorrer, digamos assim, algumas matérias que foram eleitas como pontos de reflexão e, obviamente, no final estarei disponível para as vossas questões e para responder a todas e quaisquer dúvidas, sem prejuízo de atendermos a algumas dúvidas e questões colocadas já anteriormente pelos inscritos na plataforma e tentarei também uma breve resenha sobre essas temáticas. Assim sendo, vamos iniciar de uma forma já de imediato a apresentação deste elemento. O que é que vos trago aqui hoje? Obviamente, esta comunicação está assente num alinhamento que já estava mais ou menos preparado, decorre de uma outra iniciativa muito meritória também titulada e promovida pela Essência do Ambiente. Conferência essa que tinha este tema, mas que levanta na sua essência as questões que aqui eu gostaria de abordar e de trazer à vossa reflexão e, de alguma forma, servirem de exemplo para a abordagem desta temática que, como vos disse, é abrangente e é complexa. Desde logo, era preciso enquadrarmos esta nossa reflexão
na questão da emergência climática e das mudanças a que estamos todos sujeitos. Todos nós falamos das catástrofes, das situações de intempéries imprevistas e extremas que vimos sofrendo. Seja pelo calor, seja pelo frio, seja pela pluviosidade, mas do ponto de vista da habitabilidade, estes dados que vos trago aqui hoje, que não são novos, são dados partilhados pelas Nações Unidas também, são dados que não nos ocorrem muitas vezes e que do ponto de vista da arquitetura e do projeto de espaço e do projeto do habitar são muito relevantes. Basta-vos dizer, com referência a este mapa, que, por exemplo, dentro de alguns anos, dentro de 25 anos, é previsível que o norte da Europa tenha um clima médio semelhante ao sul da Europa hoje. Ou seja, o que hoje consideramos um clima mediterrâneo, quente, com características balneares fortes, é provavelmente o clima do norte da Europa, do norte da Alemanha, de Stuttgart, por exemplo. Ou seja, Londres poderá vir a ter em 2050 um clima semelhante ao de Barcelona. E Madrid, e entenda-se com Madrid, entenda-se o norte ou o centro-sul de Portugal, estaremos com um clima semelhante ao norte da África. Se por um lado, para um centro europeu ou um cidadão da Grã-Bretanha, até pode ser um facto curioso e engraçado, já para um ibérico isto pode ser assustador. Agora, comédia à parte, isto é terrível, porque não só o biótipo é completamente alterado, toda a biosfera não está preparada para, em 25 anos, se adaptar a este tipo de alterações, mas também, obviamente, o ser humano também não está. E quando digo ser humano, não digo só a sua tecnologia, porque essa entenda-se que é adaptável. Eu digo todo o sistema endémico, toda a cultura, enfim, tudo isso que faz parte do sistema social, cultural, emocional, digamos assim, de todos estes povos. E para quem pensa o habitar, todos estes fatores também são importantes. Portanto, sem vos maçar mais, este é o primeiro ponto de reflexão. A emergência climática não é só vista sob o ponto de vista da catástrofe, aquilo que é mais habitual nós hoje sermos confrontados nos noticiários, mas também sobre este tipo de mudança lenta, mas permanente, que se avizinha. Outro dos grandes pontos que me preocupam neste repensar da atitude de projeto e da arquitetura e do desempenho do homem como fazedor de coisas, é esta questão da nossa pegada. Fala-se muito da pegada carbónica, fala-se muito enfim, da marca que o homem deixa no planeta, mas se nos tentarmos aliar um bocadinho desse registro quase poético e nos limitarmos aos números, poderíamos comparar o peso relativo da biosfera e o que é a biosfera. A biosfera é, obviamente, toda a massa natural do planeta, entenda-se, plantas, animais, terra fértil, tudo, não é? Com o peso da tecnosfera, ou seja, de tudo o que foi fabricado pelo homem em cima da massa do planeta. E como vocês podem perceber neste esquema, também feito com dados que decorrem das agências internacionais, este peso da tecnosfera é já 3 vezes superior ao peso da biosfera. Ou seja, neste momento, visto assim quase que de fora, permitam-me
as aspas neste de fora, o homem é mais pesado, o homem e as suas consequências é mais pesado para o planeta do que a própria pré-existência do planeta. Isto, obviamente, vai ter consequências naquilo que eu vos direi a seguir relativamente àquilo que o homem faz, não é? Como é óbvio. E então, no que nos é específico a nós arquitetos e a nós construtores e nós construtores de habitat, edifícios, construção, cidades, e o que é que isto representa, não é? Ora bem, tal como aqui se diz, os edifícios e o setor da construção são os responsáveis por grande parte das emissões de carbono e, portanto, de gases com efeito estufa. Mas o que eu vos queria aqui deixar como reflexão importante é que grande parte destas emissões são emissões operacionais, ou seja, são emissões do comportamento e do desempenho dos edifícios. Fala-se muito, obviamente, de termos materiais sustentáveis, ecológicos, amigos do ambiente, métodos de construção e esses de captura de carbono, por exemplo, nos materiais de construção, mas ao todo, no desempenho do setor, esses representam só uma fração, quase 1/3 do todo das emissões. Os outros 2/3, reparem, 28 para 11, serão quase 30 para 10, os outros 2/3 são emissões operacionais, ou seja, da vida, do dia a dia dos edifícios, ou seja, da forma como nós usamos os edifícios e da forma como eles também estão projetados para nós os usarmos, porque muitas vezes é incontornável a forma de os usarmos. Portanto, pensemos também que construir de forma sustentável é também construir para se usar de forma sustentável e, de facto, mudar a cultura do uso de forma a que essa cultura e esse uso seja mais sustentável. E depois destas discussões todas e de se querer que todos os edifícios sejam, e como é que se faz um edifício mais sustentável? O que é isso de fazer um edifício mais sustentável? Fazê-lo como? Fazer um edifício mais sustentável é não o fazer. Portanto, o edifício mais sustentável é aquele que não existe. Perdoem-me um bocadinho esta caricatura, mas o que eu vos quero dizer realmente é que nós usamos mal a palavra sustentável. Podemos querer dizer assim, o edifício mais amigo do ambiente é aquele que não existe. É aquele que não existe, perdoem-me. Ou seja, um edifício pode ser sustentável, mas não é nunca inócuo para o ambiente. Ou seja, toda a produção humana nunca é inócua para o ambiente, nunca é neutra. Por mais que se diga que existem edifícios com desempenho neutro, com pegada neutra, até com desempenho positivo, que restituem ao ambiente mais energia do que aquela que carecem, de que retiram dele, certo? Tudo bem, poderemos até discutir isso e falar disso com exemplos práticos. É verdade. Mas esse tipo de discurso não toca todas as questões, todas as valências, todas as problemáticas inerentes à construção e à vida útil de um edifício. Ou seja, um edifício neutro é um edifício que não existe, porque ele requer sempre recursos do meio. Ele requer sempre que haja energia despendida para o assemblar, já não estou a dizer construir, já estou a ter algum cuidado com isto, porque já é uma preocupação, já estou a aproximar-me de um método novo de edificar.
ou para o desconstruir e desassemblar e desmontar, mas o que eu quero dizer é que há sempre recurso a usar recursos, sejam eles recursos primários, entenda-se recursos naturais, ou recursos reutilizados, mas cujo cerne ou a raiz esteve sempre num recurso primário. Portanto, o que me interessa aqui discutir, e comecei por dizer isso, é que às vezes usamos mal a palavra sustentabilidade, é que sustentabilidade tem que ser um equilíbrio entre estas três esferas que aqui vos quero deixar registadas. A esfera do ambiente, obviamente, tudo o que tem a ver com a proteção e a permanência, a perpetuação do ambiente natural, muito bem, e das outras espécies que connosco coabitam o planeta e de que nós dependemos. Mas temos as outras duas esferas que são igualmente importantes para a sustentabilidade. A esfera social, ou seja, a esfera da nossa coabitação enquanto seres humanos, da nossa coabitação humana, social, e a nossa esfera económica, ou seja, da nossa coabitação enquanto geradores de dinâmicas económicas e que suportam essas atividades das outras esferas. Ou seja, estas e cada uma das esferas suporta as outras duas. Entenda-se assim. E, portanto, é que a sustentabilidade é o equilíbrio dinâmico, mas razoável destas três dimensões, sem que nenhuma delas pese em desfavor de uma qualquer das outras. Portanto, sempre que doravante, nesta apresentação, eu por acaso falar de sustentabilidade, entendam não numa lógica puramente ambiental, mas sim nesta lógica equilibrada destas três dinâmicas. Outra das matérias que eu queria trazer para o setor da construção, que aqui vamos chamar ciclo técnico, por herança do que é a análise daquilo que nós estamos eventualmente mais habituados a pensar, que é o ciclo biológico. E que tem a ver com este conceito que vai sendo comum, perdoem-me o termo em inglês, é um conceito que vem sendo comum e que vem sendo aplicado aos princípios de projeto, aos princípios de design, digamos assim, visto de uma forma mais abrangente, mas também aos princípios de planeamento, mais imaterial e menos orientado para o objeto, seja ele o objeto arquitetónico, a cidade ou o mobiliário. Bom, abordemos, por exemplo, esta questão do ciclo biológico. É fácil pensarmos, por exemplo, que existe uma planta, que depois, a partir de uma planta, se faz uma determinada produção de alguma coisa, nomeadamente de um produto, que se usa esse produto, que a seguir, findo o uso, a vida útil desse produto, se prepara o produto previamente para uma degradação biológica, idealmente, desse, digamos, resíduo do produto, e que essa degradação biológica se faz de uma forma natural, de tal forma que digamos, que desmembram nutrientes biológicos suficientemente bons e interessantes, ricos, para alimentar novas plantas e se fechar o ciclo que permite nova produção, novo produto e por assim seja. Como é que nós podemos transformar este ciclo biológico, que é bom, digamos assim, que é são, transformá-lo no que será o ciclo técnico, ou seja, naquilo que nós precisamos de fazer na tal tecnosfera, nas coisas feitas pelo homem e, de uma forma mais particular, naquilo que é o projeto, o design. Vamos dar o exemplo como uma cadeira. Nós temos o que chamamos, para comparar com o ciclo biológico, os nutrientes técnicos, os componentes, digamos assim. As peças, os aços,
a pele, se quisermos, as madeiras, o que nós quisermos. Sejam já componentes ou matérias-primas. Vamos chamar nutrientes técnicos. Obviamente passamos à produção e passamos ao produto. O produto tem um ciclo de vida em função do seu uso, até que esse ciclo de vida termina e há o que a gente gostaria de chamar uma devolução. Ou seja, não é uma rejeição para resíduo, mas é sim uma perspectiva de transformação. Uma devolução que permita um agente promover o seu desmonte em componentes. Ou seja, tal como se faria a degradação biológica, o que nós vamos fazer é uma degradação mecânica intencional, cautelosa, cuidadosa, pré-concebida, obviamente, e, portanto, gerar com este desmontar novos nutrientes técnicos que permitam a produção de um novo objeto, de um novo produto. Gostaria de vos propor que tentássemos imaginar este exemplo que está aqui de cadeira, mas com um edifício, com uma cidade inteira. Ou seja, vamos imaginar que as nossas cidades e os nossos edifícios, em vez de serem promitentes ruínas um dia, não, possam ser bancos de materiais. Este é um conceito muito importante. Ou seja, eles já foram de alguma forma lesivos do meio natural, porque já sacaram do meio natural uma enorme quantidade de recursos naturais, já poluíram o suficiente e até já absorveram uma quantidade imensa de energia ao longo do seu ciclo de vida. Vamos a falar de um edifício, já para não falar de uma cidade inteira. Mas vamos pensar num edifício. Portanto, eles já consumiram toda esta enorme quantidade de recursos e de energia e chegaram ao fim do seu ciclo de vida. Ou por obsolescência, enfim, porque o seu uso já não é adequado, ou por degradação física, enfim, uma série de razões possíveis. O que é que eu vos queria propor? Que pensemos no edifício como um banco de materiais, que seja possível de desmontar, desassemblar, de separar de forma criteriosa e permitir que estes elementos desmontados, tal como a cadeira que aparece aqui no diagrama, sirvam de elementos, componentes unitários para a assemblagem de um novo edifício, para uma nova construção, nova, de raiz, mas feita com peças, ou em grande parte feita com peças que já estão produzidas. E este é um conceito muito importante que se aplica doravante aos novos paradigmas de cidade e por maior força de razão, aos novos paradigmas de edifício. Vamos falar já disso. E, portanto, este conceito cradle to cradle quer dizer do berço ao berço, ou seja, é fechar o ciclo, é começar no berço com os componentes e terminar outra vez no berço com novos componentes que decorrem dos componentes anteriores. Portanto, é mesmo a lógica de fechar o ciclo, digamos assim, o círculo e o ciclo, do berço ao berço. E, portanto, estes conceitos que aqui estão voltam a retomar a ideia que vos disse há pouco, que é esta ideia de circularidade tem que estar patente, não só naquela lógica de sustentabilidade que vos disse, que toca várias esferas, e por isso é que está aqui a justiça social, e por isso é que estão aqui algumas questões imanentes de economia, mas enfim, não tão óbvias, mas estão cá, obviamente. Mas todas as restantes têm a ver, obviamente, com estas questões de que eu vos falava em particular do setor da construção. Ou seja, escolher materiais que sejam seguros e saudáveis para o ser humano, mas também para o meio ambiente, como é óbvio, porque se não forem para o meio ambiente, não são para o ser humano, porque nós somos, obviamente, parte deste meio ambiente. Forçar a que haja uma economia circular subjacente a estes processos todos de projeto, para que esta circularidade do produto, como vos falei com o exemplo da cadeira, e depois tentei-vos
passar com o exemplo do edifício como enquanto banco de materiais, esta circularidade seja uma realidade. A questão do desempenho do edifício é muito importante, ou seja, que se gerem energias limpas e que se protejam o meio ambiente, obviamente, pela privação da poluição, como é óbvio. A questão, obviamente, da água e do solo, ou seja, daqueles recursos, falava-se um bocadinho do ar neste ponto anterior, mas aqui a água e o solo em si têm uma relevância ainda mais, eu diria, ainda maior, ainda mais pesada, porque também têm aqui um suporte acrescido de vida, de suporte de vida, não só ao ser humano, mas também a muitos coabitantes como nós do planeta. E isto tem, tal como o ar, obviamente, mas tem um valor de escassez e de raridade cada vez mais reconhecido por todos. E, obviamente, a questão social, que tem a ver com tudo isto tem que ser feito com recurso à equidade social. Obviamente, a promoção de direitos humanos, a comunidades equitativas, a eliminação de desigualdades, e isto não tem a ver, obviamente, com ideologias, tem a ver, sim, com simplesmente reposição de equilíbrios. Tal como procuramos um equilíbrio ambiental, um equilíbrio económico, um equilíbrio sanitário, digamos assim, temos que encontrar este equilíbrio social, aqui designado por justiça social, mas é no fundo este equilíbrio que se procura e que está subjacente a todos os processos, mesmo aos processos de projeto, como nós sabemos. Aqui não vos vou amassar, porque com certeza todos os presentes estão familiarizados com este tipo de princípios de atuação. Não vou mesmo falar deles. Queria-vos trago este exemplo de slide que elenca os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, para vos dizer que o seguinte, é só digamos, uma muleta para vos dizer o seguinte, que é, grande parte das solicitações de projeto a que somos hoje confrontados têm especificamente e objetivamente citações ao cumprimento de alguns destes objetivos e princípios de atuação. Isto muitas vezes vem nos requisitos de projeto, na nota de encomenda. Dir-me-ão, mas para quê? Vamos já ver. Por exemplo, são-nos pedidos, a nós projetistas, são-nos pedidos expressamente pelo cliente cumprimento ou demonstração do cumprimento, ou que se atinjam parâmetros de desempenho ao nível, por exemplo, ambiental, nomeadamente ao nível de objetivos específicos como estes que estão aqui. Eu vou-me dispensar de ler o que está aqui, penso que é óbvio para todos. Mas, reparem, por mais que a nós projetistas nos agrade receber estas missões, digamos assim, estas condições de projeto, o que é facto é que vem sendo cada vez mais comum elas virem na condição da encomenda e não ser só uma ambição, digamos, de qualidade promovida de alguma forma voluntariamente pelo projetista. Obviamente que requisitos como estes são mais comuns virem na nota de encomenda. Custos totais, eficiência espacial,
potencial de flexibilidade e reutilização, mas isto também tem a ver com sustentabilidade. Obviamente que tem. Mas a estes nós estamos mais habituados a ouvir-nos ser pedido, a ouvir-nos ser encomendado. Estes também vão sendo comuns. Porquê? Porque é o próprio motor social a exigir este tipo de confortos, de requisitos no espaço. Eu digo no espaço, digo nos edifícios, nos seus interiores, digo na imagem de cidade, digo no espaço público e digo na cidade como um todo. Ou seja, começa a ser algumas destes requisitos que aqui estão, aparecem inclusive em cadernos reivindicativos, muitas vezes. E, portanto, há de facto requisitos do utilizador, notas de encomenda, cadernos de encargos que nos são impostos a nós projetistas, que já trazem este tipo de requisitos como princípios de projeto e metas, muitas vezes, com parâmetros e índices a atingir. Portanto, eu termino por aqui, mas quero-vos dizer só mais, com este slide final, só mais um ponto para a reflexão final. Quando eu vos digo que estes requisitos aparecem-nos já, enquanto projetistas a nós, aparecem-nos já como solicitações, não quero dizer com isto que a realidade tenha mudado muito, ao ponto de, neste momento, todos os projetos serem feitos com base nestes princípios. Não mudou assim tanto. Do que vos falo-vos de projetos de uma determinada dimensão e que ambicionam a estarem posicionados em determinados fóruns que são, eles sim, esses meios, exigentes e que têm parâmetros de acesso que obrigam os seus promitentes, digamos, aderentes, que são os nossos clientes, no caso presente, a ter que cumprir com estes requisitos e, portanto, nos impõem a nós. Dou-vos um exemplo. Um determinado grupo industrial, muitas vezes de escala mundial, visa que o seu complexo industrial seja certificado por um qualquer sistema de certificação a nível mundial, seja um sistema LEED, seja um DGNV, enfim, um sistema qualquer de qualidade, porque sabe que se atingir um determinado parâmetro de qualidade certificado e reconhecido mundialmente, esse complexo industrial, por exemplo, desse grupo que tem escala mundial, consegue uma determinada pontuação e reconhecimento que o posiciona de forma vantajosa perante, por exemplo, um financiamento da Comunidade Europeia. Em sede de concurso com outros, este grupo apresenta candidatura para financiamento a um complexo industrial, nomeadamente este que está certificado, e simplesmente adquire uma pontuação muito superior a outros que não tenham uma pontuação alicerçada em certificação ambiental. Dou-vos um exemplo mais comezinho. A simples certificação de edifícios com critérios de térmicos, como hoje vai sendo corrente em Portugal, vai e é cada vez mais, só um primeiro passo para estes processos de certificação ambiental mais abrangente. E a Comunidade Europeia está, digamos assim, a afunilar critérios. E cada vez mais, particulares, instituições e países, já passando pelas regiões como entidades também eventualmente candidatas, estão sujeitas a estes critérios, nomeadamente à Agenda Verde Europeia e à nova Carta Urbana. Ou seja, o que eu quero dizer, a nova BAUS, quero dizer,
o que eu quero dizer é que há critérios europeus que estão, neste momento, a alicerçar e a suportar decisões de financiamento, seja em programas mais ou menos esporádicos, seja em programas estruturados ou em fundos estruturais direcionados a países, nomeadamente. O que eu quero dizer é que cada vez mais os critérios de pontuação e até às vezes de seleção estão baseados em critérios, digamos, de ambientais, vistos de uma forma lata, vistos de uma forma abrangente, sustentável. Sustentável, volto a dizer, sustentável naquele equilíbrio das 3 esferas que falámos há bocadinho. E que têm que ser demonstrados por entidades imparciais e entidades externas à entidade que se candidata a esse financiamento. E essas entidades externas são as entidades certificadoras, obviamente. Vou terminar por aqui, esperando que me perdoem se fui demasiado ligeiro ao tentar passar por tantas temáticas. Não sei se deva passar a um breve comentário a algumas perguntas que me foram deixadas previamente na plataforma, mas se assim o acharem e permitirem, eu tive assim, grosso modo, a tentar perceber de alguma forma os denominadores comuns das perguntas que nos apareceram e digamos que há assim 2 grandes grupos de perguntas que os inscritos apresentaram. Um primeiro grande grupo de perguntas tem a ver com questões burocráticas e administrativas, ou seja, tem a ver com processos de licenciamento, de legislação, de burocracia e da necessidade eventual da simplificação dos processos burocráticos e de licenciamento. Permitam-me só, então, um breve parágrafo de resposta e vou tentar responder mais ou menos às perguntas que me foram colocadas. Por exemplo, perguntam se há algum procedimento especial para o licenciamento de projetos de bioconstrução. Perguntam-me, por exemplo, se há uma atualização ou uma desatualização da legislação face a novos métodos construtivos e se há, por exemplo, a necessidade de haver um simplex do licenciamento. O que é que me cumpre a mim dizer? Relativamente aos processos de bioconstrução, como aos processos de pré-fabricação, como aos processos de construção por métodos menos heterodoxos, o que eu vos quero dizer é o seguinte: a legislação é clara relativamente à necessidade de licenciamento ou à sua dispensa em casos específicos. O que tem que se analisar é caso a caso, obviamente. Tudo o que tenha a ver com relevância urbanística tem que ser licenciado, portanto tem que ter apreciação prévia das entidades licenciadoras, sejam elas autarquias ou até eventualmente outras de tutela com parecer prévio, enfim. Portanto, estas questões às vezes, às vezes é fácil perguntar, só porque o meu edifício é pré-fabricado, se calhar posso. Não pode, o edifício pré-fabricado é um edifício, é permanente, não está isento de parecer prévio e, portanto, de licenciamento. Portanto, estas questões são vistas caso a caso, portanto, não vou comentar muito. Atualização ou eventual desatualização da legislação. Sim, há alguma face a novos métodos construtivos. Sim, há alguma digamos, atraso da legislação relativamente a algumas questões particulares de alguns novos métodos construtivos, nomeadamente de alguns métodos de pré-fabricação, de alguns métodos ou de alguns materiais que ainda carecem de certificação e nomeadamente relativamente a uma questão que tem sido basilar nos últimos tempos, que se discute muito circularidade do setor da construção e nós estamos muito envolvidos até noutros fóruns também desta área, que tem a ver com a reutilização e a incorporação de materiais transformados ou a simples incorporação de materiais reutilizados.
Isto tem a ver, obviamente, com certificação, tem a ver, obviamente, com a própria garantia que possa ser atribuída aos materiais, enfim, com a certificação que depois resulta do edifício em função da existência destes materiais no todo do edifício. Enfim, aqui há necessidade, obviamente, de alguma reflexão e de algum trabalho ainda, mas eu julgo que neste momento Portugal está no bom caminho e há bastantes fóruns a trabalhar de uma forma séria e metódica e competente e tecnicamente muito alicerçada nesta área. E, portanto, o simplexo do licenciamento já vai acontecendo, mas se me disserem se atingiu um ponto de ótimo, não há mais trabalho a fazer, mas também não sente-se que não está parado. Depois, como vos disse, há um segundo grupo de questões mais diverso, mais abrangente, mas que toca, grosso modo, todas as questões da sustentabilidade e da certificação de edifícios. Houve quem tocasse a questão da certificação internacional de edifícios verdes, como é que isto se vai fazendo? Isto vai-se fazendo sempre, isto para mim é recorrente esta resposta, pela qualidade dos projetos e pelo enquadramento direto nas diretivas comunitárias, porque é por força da obrigação das ferramentas de financiamento que muitos dos grandes agentes promotores da construção têm vindo a adotar metodologias mais, digamos, sustentáveis. Aquilo que vos falei há bocadinho no fim da apresentação. Como é que a sustentabilidade se faz? Numa palavra, pelo equilíbrio, como referi daquelas 3 esferas. Desafios da transição sustentável no design, volto a dizer, pela qualidade e pelo rigor dos projetos, mas também pela competência dos projetistas. Não basta ter tecnologia, não basta ter software, é preciso ter, obviamente, competência. Arquitetura sustentável e eficiência energética, como é que a arquitetura se está a adaptar aos cenários da mudança climática. Tenho a dizer-vos que, do ponto de vista do projeto, o projeto está-se a adaptar bem. Do ponto de vista da indústria da construção, está-se a adaptar mais ou menos. Até se tem visto que a indústria da construção tem reduzido as emissões. Do ponto de vista dos clientes, sejam os clientes que encomendam, sejam os clientes que usam, tenho algumas dúvidas quanto ao desempenho da adaptação. Não acho que se estejam a adaptar tão bem, mas também é um caminho que se está a fazer. Depois há quem pergunte como é que se pode construir com boa qualidade e com isolamento e de uma forma sustentável. Eu acho que antes de construir de novo temos que procurar reabilitar. Já construímos muito mais do que o planeta precisa. Mas se temos que construir, devemos construir primeiro com circularidade dos recursos, ou seja, reutilizando e depois, no final, reutilizando outra vez. E sempre que possível, quando se fala em isolamentos, fala-se de uma forma passiva. Ou seja, se temos que fazer algo, que o façamos de forma passiva, e não de uma forma mecânica, envolvendo mais energia, mais recursos e mais planeta, digamos assim. E sempre com qualidade. Apostar no projeto. É preciso perder mais tempo com os projetos e menos tempo com a construção. Materiais a utilizar numa arquitetura sustentável é reutilizar. E sempre que se usar um recurso, usar menos. E sempre que se usar um material novo, usá-lo menos poluente, com menos emissões de gases com efeito de estufa, com mais capacidade de captura de carbono, por exemplo, a madeira. Usar madeira, porque tem uma capacidade imensa de captura de carbono. Aprisiona carbono no edifício. É ótimo. E depois é possível reutilizar. É ótimo. Agora, por favor, em cima da madeira não coloquem um verniz que tem um desempenho ambiental horrível, que depois não se pode reutilizar a madeira, que é quimicamente um crime para o ambiente. Métodos sustentáveis para o isolamento térmico, desde que não sejam não poluentes, está tudo bem. E há tantos naturais, e até alguns
man-made, digamos assim, por isso é preciso escolher bem. Poupança de água, construir edifícios que tenham uma planta inicial, que tenham na planta inicial, ou seja, na intenção, a poupança hídrica, sim, claramente. Circularidade. Circularidade em todos os processos. Circularidade no projeto, na concepção das redes, na concepção do recurso básico, como é que a água chega ao edifício, como é que é aproveitada, como é que se reutiliza a água da chuva, como é que se poupa água na torneira, como é que se educa para se poupar água. Não é só a construção, é a cultura, é o tal ciclo social. E como é a arquitetura bioclimática, é mais uma pergunta que se põe aqui. Para mim, a arquitetura bioclimática é uma arquitetura de qualidade. Não é uma caricatura, uma arquitetura verde, feita com coisas verdes e tal. Perdoem-me a brincadeira, mas pronto, a arquitetura bioclimática, para mim, é arquitetura de qualidade. Parei a partilha. Espero que não vos tenha amassado muito, mas estou ao dispor para o que entenderem, para que me coloquem outras questões que assim, ou comentários que queiram ver serem feitos. Muito obrigada pela excelente reflexão. Esperamos que todos tenham aproveitado aqui ao máximo. Entretanto, já respondemos a bastantes questões dos que estão a participar no webinar. Entretanto, depois também podem deixar aqui alguma questão, entretanto. Permitam-me apenas agradecer uma vez mais ao arquiteto pela disponibilidade em participar no nosso webinar. E terminamos assim o segundo webinar de 2024 do ciclo da Essência do Ambiente. Espero que continuem connosco nos próximos webinars. Se tiverem alguma dúvida e quiserem que seja respondida aqui pelo arquiteto ou com a nossa ajuda, podem enviar-nos um e-mail para projetos@essenciadoambiente.pt, que nós vamos tentar esclarecer as dúvidas ao máximo. Para quem ainda não se inscreveu no próximo webinar, nos próximos webinars, já pode fazê-lo. O próximo webinar ocorre já no dia 12 de março, sempre às 18 horas. Será sobre a política de responsabilidade social e ambiental. Podem espreitar o nosso website para irem estando a par das novas temáticas e dos oradores. A novidade que tenho para vos dar é que já estão abertas as candidaturas para a segunda edição dos Prémios Essência do Ambiente. Com isto, temos como objetivo continuar a promover e a valorizar os projetos e práticas sustentáveis que são desenvolvidas e implementados no nosso território e mostrar que Portugal realmente está num caminho para uma economia circular e sustentável. Podem ficar a conhecer mais informações relativamente às candidaturas, categorias, todos os prazos no nosso website e podem ir acompanhando as nossas novidades na nossa newsletter e nas redes sociais. Obrigada a todos e até ao próximo webinar. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.